35, ó, eu vou gravar assim, ó, 35 e 36. Vou gravar a questão 35 e 36 juntas, porque tá falando que tá envio duplicado, então 35 e 36. No que se refere às decisões do STF, as ações diretas de inconstitucionalidade, é correto afirmar em regra, né? Afirma-se em regra que, na concessão da medida cautelar, a norma tem eficácia suspensa, com efeito vinculante, ex nunc e erga omnes, né? Perfeito, ou seja, na cautelar, a norma tem eficácia, concedeu a cautelar, a eficácia da norma fica suspensa, vincula todo mundo, daqui para frente para todos, tá? Número 36. 36. Suponha que uma determinada lei X seja declarada inconstitucional pelo STF em sede de ADI e que a lei Y possui em todo o seu dispositivo fundamento na lei X. Então, de novo, imagine que lei X é declarada inconstitucional pelo STF em sede de ação direta de inconstitucionalidade e que a lei Y possuía todos os fundamentos de validade na lei X, que foi inconstitucional. Por tabela, né, no raciocínio tá a tal da reverberação, né, arrastamento, enfim, vamos ler. Letra A. É correto afirmar em tal situação que a aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração não é aplicada no sistema brasileiro, de modo que a lei Y não sofrerá nenhum efeito? Incorreto. Claro que vai sofrer efeito. A proibição ao atalhamento constitucional impede que atos públicos ou privados driblem controle de constitucionalidade, que obrigatoriamente deve haver, fazendo assim que a lei Y não seja atingida. Nossa, às vezes cansa de resposta. C. Vige o princípio da parcelaridade, pelo qual o STF pode declarar apenas parte da lei inconstitucional, expurgando uma palavra, frase ou texto, o que torna, portanto, igualmente inconstitucional a lei Y. Não tem nada a ver esse princípio da parcelaridade com a lei Y se tornar inconstitucional, né? Puxa vida, que esquisito. D. O efeito cascata ou dominó da declaração de inconstitucionalidade da lei X se estende à lei Y, que é atingida pela declaração de inconstitucionalidade, mesmo que ela não tenha sido citada, expressa na petição inicial. Eu acho que a D está correta, vamos ver se a E está mais bonita. O STF pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, mas, ao mesmo tempo, não a nulificar. Impossível, né? Princípio da nulidade, que a gente já leu várias vezes. Letra D correta. Parabéns para mim. Vamos ouvir só um comentário rapidamente da 36. Por quê? Porque quanto mais a gente fala, melhor a gente memoriza. Letra A, vamos ver. A aplicação da teoria da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração não é aplicada no sistema brasileiro? Mentira. A teoria da inconstitucionalidade por arrastamento propugna que, quando determinada norma é julgada inconstitucional em controle concentrado, as outras normas que nela têm o fundamento de validade, normas acessórias, dependentes. A teoria da inconstitucionalidade por arrastamento propugna que, quando determinada norma é julgada inconstitucional em controle concentrado, as outras normas que nela têm fundamento de validade, ou seja, normas acessórias dependentes, também são atingidas pelo vício. Tá? Olha a entonação da voz. O STF já adotou isso diversas vezes. ADI 4362, ADI 4707, ADI 4764, 5488. B. A proibição ao atalhamento constitucional impede que atos públicos ou privados driblem o controle de constitucionalidade, que obrigatoriamente deve haver, fazendo assim que a lei Y não seja atingida. Incorreta, né? Por quê? Porque a lei Y vai ser atingida assim, porque é possível desvio do poder constituinte. Chama desvio do poder constituinte? É possível o desvio do poder constituinte? Sim. Que os autores alemães denominaram expressão que traduzida literalmente
significa atalhamento da Constituição. Conder comparado. Consagra-se, portanto, o princípio que veda qualquer mecanismo a ensejar o atalhamento da Constituição. Vale dizer, qualquer artifício que busque abrandar, dificultar ou impedir a ampla produção dos efeitos dos princípios constitucionais, como no caso da emenda 52 de 2006, princípio da anualidade e da anualidade do processo eleitoral. Tal proibição nada impede o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei Y, né? Já que a declaração, antes de atalhar, promover o atalhamento, promove princípios constitucionais. C. Princípio da parcialidade, pelo qual o STF pode declarar apenas parte da lei inconstitucional, expurgando uma palavra ou texto que torna a lei Y igualmente inconstitucional. Nossa, gente, não tem nada a ver, né? Pelo princípio da parcialidade, o judiciário pode considerar parcialmente inconstitucional, negando a validade a somente uma palavra, uma palavra do texto normativo, diferentemente do veto presidencial. Que o veto não pode ser de uma palavra ou texto, ou uma expressão, né? O veto não pode ser de uma palavra ou texto, mas o Poder Judiciário pode declarar inconstitucional apenas uma palavra ou texto. E aí, o que tem? O que tem que? Esse princípio não tem nada a ver com a inconstitucionalidade, não fundamenta a inconstitucionalidade de uma lei inteira. Não é porque uma lei X foi declarada parcialmente inconstitucional que ele vai anular, declarar inconstitucional a lei Y inteira, né? Entendeu? Entendi. D. Letra D. O efeito cascata ou dominó da declaração da inconstitucionalidade da lei X se estende à lei Y, que é atingida pela declaração de inconstitucionalidade, mesmo que ela não tenha sido citada por expresso na petição inicial. O STF considera que o controle de constitucionalidade concentrado tem causa de pedir aberta, de sorte que pode ser objeto de ação qualquer norma que tenha relação com o tema, ainda que não mencionada na inicial. Ou seja, correta, D, né? O efeito cascata ou dominó da declaração de inconstitucionalidade da lei X se estende sim à lei Y, que é atingida pela declaração de inconstitucionalidade, mesmo que ela não tenha sido citada expressamente na petição inicial. Tá? Então, o STF considera que o controle de constitucionalidade concentrado ele tem causa de pedir aberta, de sorte que pode ser objeto da ação qualquer norma que tenha relação com o tema, ainda que não mencionada na inicial. ADI 3796. E por fim, letra E. O STF pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, mas ao mesmo tempo não a nulificar, o que significa que, declarando a lei X inconstitucional, a lei Y pode continuar produzindo os efeitos. Nossa, horrível essa parte final, né? Embora possível a declaração da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, nossa, é possível declarar a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Como? Eu não sei, mas eu acabei de falar agora há pouco que não era possível pelo princípio da nulidade. Aí vem vocês e me falam que, embora possível a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, reconhece que a norma é inconstitucional, mas a eficácia da mesma é mantida. A norma é inconstitucional, mas a eficácia é mantida. Nossa, então é possível reconhecer a norma inconstitucional e a eficácia ser mantida? Caramba, vamos ler de novo? Embora possível a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, ou seja, possível a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, que reconhece que a norma ela é inconstitucional, mas a eficácia dela é mantida, como ocorreu com a lei que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. Tal modalidade deveria ter sido aplicada à lei X para que a lei Y pudesse continuar produzindo efeitos. Teria que ter aplicado a declaração da inconstitucionalidade sem nulidade. Como assim, né? Depois você tem que pesquisar a DI 3316 e explicar para mim, assim, por favor, o que é a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, que eu entendi que a norma é inconstitucional, mas a eficácia dela é mantida
como ocorreu com a lei que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, tá? Então aí está errada porque está falando assim, ó, o STF pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, mas ao mesmo tempo não a nulificar, o que significa que declarando a lei X inconstitucional, a lei Y pode continuar? Não, a lei Y está mudada, deve ser aplicada a lei X para que a lei Y pudesse produzir, enfim.